Vamos então continuar o nosso curso de controle de condicionalidade. Só para lembrar, nós começamos já a ver ação direta de inconstitucionalidade, portanto, a ação perante o Supremo Tribunal Federal de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Só para lembrar, quer dizer, a gente já reviu, né, conceitos gerais sobre espécies de inconstitucionalidade, os grandes modelos históricos, a sua evolução, espécies de inconstitucionalidade, etc. Coisas que a gente falou desde o segundo período, enfim, retomamos agora e já falamos, né, sobre o controle difuso e incidental, falamos um pouco sobre o controle de constitucionalidade que pode ser levado a cabo, né, como a gente viu, por qualquer órgão do Poder Judiciário, com a observação de que no âmbito dos tribunais existe a regra do artigo 97 da Constituição, a regra da reserva do plenário. Falamos sobre isso, falamos sobre a súmula vinculante número 10 do Supremo, que vai esclarecer, né, que há necessidade de respeito à regra do artigo 97, a exigência da reserva de plenário, mesmo quando o órgão fracionário não diz expressamente que está declarando a inconstitucionalidade de lei, se quando ele faz uma interpretação conforme ou quando ele simplesmente não aplica a norma sem dizer que o faz, porque está considerando que é inconstitucional, mas na prática, quer dizer, na argumentação se observa que o tribunal, o órgão fracionário do tribunal está fazendo é declarando a inconstitucionalidade sem dizer. E isso se tornou muito comum, como a gente falou, por isso o Supremo aprovou a súmula vinculante número 10. Então falamos sobre isso, sobre o artigo 97, falamos sobre o recurso extraordinário propriamente, que dirigido ao Supremo, que é o mecanismo, quer dizer, recursal, que acaba fazendo confluir para o Supremo as discussões que se travam no âmbito do controle difuso incidental, as discussões constitucionais no âmbito do controle difuso incidental, e falamos um pouco sobre a súmula vinculante, aprovada pela emenda 45, que, quer dizer, antes da súmula vinculante, né, só para lembrar, a questão da repercussão geral, que passou a ser uma exigência do recurso extraordinário, e a súmula vinculante que foi criada pela emenda 45, a exigência da repercussão geral também, pela que a gente tem esse processo que a gente já mencionou, que aproxima, de certo modo, né, o controle difuso incidental do controle concentrado e abstrato. Quer dizer, há um processo, como a gente mencionou, de tornar o controle difuso incidental mais objetivo, no sentido de se discutirem as teses de uma forma mais geral e, eventualmente, com efeitos mais gerais. Então, ainda que o controle difuso incidental continue a ser o controle feito, no caso concreto, com efeitos inicialmente entre as partes, com o tempo e à medida que, quer dizer, o processo vai avançando no âmbito dos tribunais, esses efeitos vão se generalizando um pouco mais, até chegar ao ponto de se poder aprovar uma súmula vinculante. A súmula vinculante não está relacionada necessariamente com decisões de controle difuso incidental, ela pode ser tomada, decidida, né? Decisões do Supremo sobre questão constitucional, tomadas em qualquer ambiente, não necessariamente no controle difuso incidental, mas, enfim, o mais comum, ainda não temos tantas súmulas vinculantes assim, mas o mais natural será que a súmula vinculante tenha origem no controle difuso incidental efetivamente. Mas ela pode ter origem também em decisões em controle concentrado, em competência originária, sem problema nenhum. Mas o meu ponto que eu quero lembrar, que a gente falou, é esse processo, quer dizer, uma série de mecanismos vão sendo criados pela própria Constituição, por meio de emendas, pela legislação também, sobretudo a legislação processual, vocês vão ver quando vocês começarem a estudar isso em processo civil, quer dizer, há essa tendência a objetivar a jurisprudência, objetivar as decisões
em geral e em particular em relação ao controle de constitucionalidade. Então, a gente falou já sobre esse processo todo, né, do controle difuso incidental, claro que não sobre todos os elementos processuais que vocês vão estudar em processo civil, mas os grandes elementos que a Constituição define. Falamos sobre a ação direta interventiva, né, cuja origem vem lá de 34, que envolve o controle perante o Supremo para que o presidente da República possa decretar intervenção federal com o fundamento, inicialmente, né, em relação aos princípios sensíveis que a Constituição prevê, agora também para dar execução, garantir a execução de lei federal. Então, já falamos sobre isso, que na verdade é uma modalidade de controle concentrado, porque perante o Supremo, mas não é propriamente ou inteiramente abstrato, na medida em que ele está relacionado com o conflito concreto de uma intervenção federal entre a União e o Estado membro em questão. E falamos, aí já entrando no controle concentrado e abstrato propriamente dito, da representação no âmbito dos estados, da qual a Constituição trata no artigo 125, ao tratar da justiça estadual. Então, a gente falou que os estados devem prever, claro que isso vai ser previsto na Constituição dos estados, de cada estado. A Constituição estabelece algumas regras gerais. A primeira regra geral é que deve existir o quê? Uma espécie de ação direta de inconstitucionalidade, de representação de inconstitucionalidade. Esses nomes, às vezes, são usados, algumas constituições usam um, outras usam outro, enfim, a doutrina usa uma e outra, portanto, para vocês estarem familiarizados com as duas expressões. E esta ação de controle concentrado nos tribunais de justiça, portanto, não tem nada a ver com o Supremo, o órgão concentrado aqui é o Tribunal de Justiça de cada estado, e esta ação vai aferir a constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e municipal, ou seja, do estado, daquele estado, e dos municípios que fazem parte daquele estado, em face da Constituição estadual. Portanto, o objeto controlável são as leis e atos normativos estaduais e municipais, e o parâmetro de controle é a Constituição do Estado. E nós falamos sobre o desenvolvimento, né, que houve na jurisprudência do Supremo, que passou, né, há algum tempo, isso já é bastante consolidado, que passou a prever que, na hipótese de a decisão no âmbito da representação por inconstitucionalidade estadual ou ADIM estadual envolver, quer dizer, estiver lidando com a interpretação de um dispositivo da Constituição do Estado, sim, mas que na verdade é um dispositivo da Constituição estadual que reproduz, porque tem que reproduzir, um dispositivo de reprodução obrigatória da Constituição Federal, portanto a gente tem o texto, né, o enunciado normativo da Constituição Estadual é o mesmo da Constituição Federal e é o mesmo porque tem que ser, porque a Constituição Federal exige que seja reproduzido pela Constituição Estadual. Nesta hipótese, o Supremo entende que da decisão do Tribunal de Justiça, no âmbito da representação por inconstitucionalidade, caberá recurso extraordinário para o Supremo. Então, de novo, assim, um certo mix, né, do controle concentrado e abstrato com o controle difuso incidental, porque o recurso extraordinário, como sabem, é o mecanismo recursal no âmbito do controle difuso incidental. A decisão do Tribunal de Justiça na representação por inconstitucionalidade não é uma decisão no âmbito do controle difuso incidental, mas essa foi a fórmula, a solução que o Supremo encontrou para garantir que a interpretação da Constituição Federal, em última análise, já que o comando normativo é o mesmo, a interpretação, a definição acerca da interpretação da Constituição Federal caiba, em última instância, ao próprio Supremo, sob pena da gente ter, né, a possibilidade de cada estado ter um entendimento diferente acerca do que a Constituição Federal diz, né? E não propriamente ou apenas em relação ao que a Constituição do Estado diz, por conta desse fenômeno das normas de reprodução obrigatória. Então, nós já falamos disso, estou só relembrando para a gente pegar a sequência novamente, e agora a gente começou a falar de controle concentrado perante o Supremo, e a gente vai falar dos mecanismos de controle concentrado e abstrato,
e também dos mecanismos de controle concentrado que não são inteiramente abstratos, tá? Que envolvem disputas subjetivas, como é o caso do mandado de injunção, que na verdade, como a gente vai ver, ele não é exclusivamente competência do Supremo, existem outros órgãos judiciais que têm competência para mandado de injunção, que a Constituição define, mas na verdade uma parte relevante da competência para essa figura, para esse remédio, na verdade, constitucional, é do Supremo. Então, ele é razoavelmente concentrado, ele não é exatamente abstrato, mas a gente vai tratar dele nessa sequência, no âmbito, né, do nosso estudo de controle de constitucionalidade. Então, a primeira ação que a gente vai estudar, que a gente já começou a estudar, é a ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADIM ou ADI, como prefiram, né? Ela está prevista lá no artigo 102, 1A da Constituição. Ela foi prevista originariamente pela Constituição de 88, ela é uma ação constitucional originária e de competência do Supremo Tribunal Federal. A gente vai tentar organizar todas essas ações que a gente vai estudar, organizar o estudo em alguns pontos. Então, primeiro, qual é o objeto que pode ser controlado, né? Eu já falei isso, estou só repetindo para a gente organizar. Qual objeto a ser controlado, depois quem pode desencadear essa ação, ou cada uma delas, quer dizer, quem são os legitimados ativos. Depois a gente vai falar do parâmetro de controle, quer dizer, que cada ação, né, vai poder utilizar. Depois a gente vai falar um pouco do processo, algumas características do processo que são previstas na Constituição e na legislação, e depois, por fim, a gente vai falar um pouquinho das decisões que o Supremo pode tomar nestas ações e dos seus efeitos. Então, esse é o nosso percurso, assim, mais ou menos lógico, para a gente ter um sistema único para todas as ações. Uma coisa que eu já disse, que repito, dizer, o estudo destas ações vai exigir tanto o exame da Constituição quanto o exame de algumas leis, tá? Que, de certo modo, consolidam entendimentos do Supremo, mas em alguns momentos alteram, que são, em primeiro lugar, a Lei 9868 de 99, que é a lei que a gente vai começar a tratar agora também. Esta lei regula a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, e a ação declaratória de inconstitucionalidade, que é a ação que a gente vai tratar na sequência. Então, é importante, quando vocês forem estudar, vocês terem, né, a legislação com vocês também, a 9868. Depois a gente vai falar das outras leis, 9882, que trata da DPF, do mandado de injunção, e a gente vai mencionando. Eu quero só que vocês tenham em mente que o estudo do controle de constitucionalidade exige, além, claro, da jurisprudência do Supremo, sobre a qual a gente vai falar, mas além da Constituição, as leis que regularam especificamente essas ações. Bom, então, acerca da ADIM, nós já falamos algumas coisas. Primeiro, já falamos sobre o objeto a ser controlado. E aí falamos, até com bastante detalhe, que lei, o que significa, né, na realidade, a expressão que a Constituição usa de lei ou ato normativo. Lembrando que esta expressão, ou melhor, a interpretação que o Supremo deu a esta expressão, vale para as outras ações que usam a mesma expressão, né? Esse entendimento foi desenvolvido para a ADIM, no âmbito da ADIM, mas o Supremo usa nos outros contextos também. Aliás, isso acontece em relação a várias coisas, que foram jurisprudências e entendimentos que foram desenvolvidos acerca da ADIM e que o Supremo aplica em relação a outras demandas, outras ações constitucionais também. Então, a gente já falou, né? Lei ou ato normativo, o que o Supremo entende sobre isso? Que o Supremo entende que lei ou ato normativo devem ter conteúdo normativo, ou seja, não basta ser uma lei do ponto de vista formal, não basta ser um ato editado pelo Poder Legislativo, ele precisa ter conteúdo normativo, ou seja, em algum nível de generalidade e abstração.
o que significa que as leis de efeitos concretos, as chamadas leis de efeitos concretos, que são aquelas que não têm generalidade e abstração, dizer, que regulam, né, uma situação específica, por exemplo, eu dei o exemplo, vocês vão lembrar, dizer, uma lei que aprova a concessão de uma aposentadoria especial, por exemplo, ou algum tipo de benefício, ou a lei que autoriza a instalação de uma usina nuclear, por exemplo, né? Esta lei, a rigor, é uma lei de efeitos concretos, quer dizer, ela não estabelece uma conduta geral que vai se repetir e que se destina a um número razoável, não precisa ser absolutamente determinado, não precisa ser a população brasileira inteira, mas, quer dizer, ela tem que ser dotada de uma certa generalidade. Esse é o parâmetro que o Supremo usa. Então, ele vai distinguir em relação às leis, né? As leis de efeitos concretos, que não estarão sujeitas ao controle de constitucionalidade por meio de ADIM, de ação direta de inconstitucionalidade, e as leis que têm propriamente efeitos normativos. E em relação aos chamados atos normativos, quer dizer, aí a Constituição está tratando de atos que não são leis, quer dizer, não foram expedidos pelo Poder Legislativo, porém tem conteúdo normativo. Mas que atos são esses que podem ser objeto de ADIM? O Supremo entende que é preciso que esses atos sejam atos normativos primários, ou seja, eles não podem estar regulamentando uma lei, hipótese em que eles são considerados secundários, porque existe a Constituição, a lei e aí vem o ato que regula a lei. Se houver entre a Constituição e o tal ato normativo uma lei, em princípio não vai caber ADIM. E qual é o racional do Supremo aqui? O problema ou está entre o ato normativo e a lei, quer dizer, ele é ilegal porque ele está regulamentando de forma incompatível com a legislação, ou ele está inovando, que também é uma incompatibilidade em relação à legislação, quer dizer, ou há um problema entre o regulamento, o ato normativo infralegal e a lei, e, portanto, deve ser resolvido nesse ambiente, ou há um problema entre a lei e a Constituição, quer dizer, o regulamento, o ato normativo infralegal regulamenta adequadamente a lei, mas a lei que na verdade é inconstitucional. Então o problema deve ser resolvido neste ambiente entre a lei e a Constituição. E, portanto, não se vai colocar a hipótese de um confronto direto entre o ato normativo infralegal e a Constituição, a não ser que ele seja um ato normativo primário. Ou seja, ele não tem uma lei entre ele e a Constituição. Ele está regulando diretamente a Constituição de alguma forma. Quer dizer, o confronto entre ele e a Constituição é direto, não intermediado por nenhum tipo de ato de lei. E aí, nessa hipótese, poderá caber a DIN. Esses parâmetros que o Supremo usa e que são muito importantes, quer dizer, eles não são absolutamente rígidos ou matemáticos. E, assim, dou um exemplo importante que foi discutido pelo Supremo ultimamente. Quer dizer, durante muitos anos o Supremo entendeu que não caberia a DIN contra a lei orçamentária, porque não teria um caráter normativo suficiente, já que ela se destina a viger apenas um ano, etc, etc, e regular aquelas despesas. Esse foi o entendimento do Supremo durante certo tempo. Mas o entendimento supremo foi alterado acerca disso há alguns anos, quando se percebeu que é verdade que a lei orçamentária existe para viger durante um ano, portanto, ela tem uma generalidade e, sobretudo, uma abstração limitadas, né? Enfim, e em relação à generalidade, quer dizer, os seus destinatários, ela também tem destinatários limitados, ela está ali repercutindo, né, no caso de uma lei orçamentária federal, sobre os órgãos e entidades da administração pública federal que vão realizar aquelas despesas. Então, no entanto, quer dizer, embora isso seja verdade, ainda assim há um nível de generalidade e abstração relevante na medida em que a lei orçamentária ela acaba sendo responsável, sendo fundamento por um sem número de atos que são praticados ao longo do ano, é verdade, mas quer dizer, uma quantidade enorme de atos e decisões que são praticadas com fundamento na lei orçamentária. Portanto, embora haja, né, uma limitação temporal, porque ela se destina
a viger apenas um ano, ainda assim há um nível de abstração relevante e especialmente relevante na medida em que é a lei orçamentária que vai definir, quer dizer, os gastos em alguma medida, né? É claro que tem todo o problema da execução orçamentária e tal, não vou entrar nisso aqui, mas o fato é que o Supremo reviu o seu entendimento para admitir a possibilidade de controle de constitucionalidade em abstrato, ou seja, por meio de ADIM, da legislação orçamentária, da lei orçamentária, o que antes não era admitido. Então, ou seja, a aplicação desses conceitos de generalidade e abstração, o que é uma lei de efeitos concretos versus uma lei com conteúdo normativo propriamente dito, e mesmo em relação aos atos normativos, quer dizer, o que são atos normativos primários, o que são atos normativos secundários, não é absolutamente rígido e eventualmente até pode evoluir no tempo, como aconteceu nesse exemplo que eu estou dando da lei orçamentária, tá? Então, esse é o entendimento, assim, são os parâmetros que o Supremo usa. A aplicação desses parâmetros vai depender, quer dizer, da lei em questão, da discussão que está acontecendo. Apenas para o sistema ficar fechado na cabeça de vocês, eu já falei isso, mas só para lembrar, quer dizer, no caso de não caber a DIN, né? E aí, como que faz? Há uma inconstitucionalidade. Controle difuso incidental. Tá? Então, quem tem interesse, quem está sendo afetado por aquela norma de forma concreta, continua podendo ir a juízo e questionar aquela norma, por meio do controle difuso incidental normal. Então, o controle concentrado e abstrato não vai caber necessariamente a ser sobre tudo, acerca de tudo e qualquer coisa no âmbito do Estado. Quer dizer, ele cabe naquelas hipóteses que a Constituição e, eventualmente, a legislação, no caso do Supremo, o Supremo entende que é a Constituição mesmo que tem que definir, que cabe esse tipo de remédio perante o Supremo Tribunal Federal. Para todas as outras situações, a ideia continua a mesma de que os interessados, aqueles que estão sendo afetados, vão ao juízo, ou podem ir ao juízo, questionar a norma e suscitar, nesse questionamento, a inconstitucionalidade da norma ou do ato normativo. Então, só lembrando, a gente já tinha falado sobre isso. Então, a ADIM, né, vai caber contra leis ou atos normativos federais ou estaduais, e aqui, lembrando, nós também falamos disso, que em relação aos atos estaduais, de leis ou atos normativos dos estados em geral, sem outras restrições, além dessa que eu mencionei, que é o que significa lei ou ato normativo, para fim de cabimento de ADIM. Porém, lembrando que no caso do Distrito Federal, existe uma especificidade, que é, como o Distrito Federal, como vocês sabem, não é dividido em municípios, ele concentra as competências legislativas dos estados e dos municípios. Qual é o entendimento do Supremo? O entendimento do Supremo é que só caberá DIN contra a lei do DF, lei distrital, ou ato normativo distrital, se essa lei ou esse ato normativo se insere na competência estadual, na competência dos estados. Se a lei ou ato normativo distrital trata de assuntos que, na verdade, são da competência dos municípios, uma vez que o DF concentra as duas, não caberá a DIN contra essa lei ou ato normativo distrital. Portanto, em relação ao Distrito Federal, existe uma distinção, portanto, é preciso verificar cada lei ou ato normativo para saber, né? E aí, mesclando, né, os assuntos aqui de controle com federação, saber qual é a competência. Essa competência aqui que está sendo exercida pelo Distrito Federal é de quem? Na verdade, a Constituição atribui a quem? Aos estados ou aos municípios? Se for atribuído aos estados, é possível o ajuizamento de ADIM em face dessa lei ou ato normativo distrital. Se for uma competência que, na verdade, é uma competência que seria dos municípios, não vai caber ADIM nessa hipótese. A gente também já tinha falado sobre isso. Então, essa é uma outra observação para vocês saberem. Em relação aos legitimados ativos, nós também já falamos, só recapitulando. O artigo 103 da Constituição traz os legitimados ativos, né? Ou seja, o que são legitimados ativos? São pessoas ou entidades que a Constituição autoriza que, desencadeiem ou iniciem a ação direta de inconstitucionalidade, tá? A gente falou, para lembrar, quer dizer, a Constituição de 88 ampliou
significativamente quem são as pessoas ou entidades que podem desencadear a ação direta de inconstitucionalidade. Lembrando, né, da representação por inconstitucionalidade que havia antes, em que apenas o Procurador-Geral da República podia requerer a ação direta, agora a gente tem, quer dizer, uma série de legitimados relacionados com a União, legitimados relacionados com os estados e legitimados relacionados com a sociedade civil de forma mais ampla. Então, partidos políticos, OAB, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Isso está no artigo 103 e também a lei que eu mencionei para vocês, a lei 9868, reproduz essa lista, tá? Como, claro, não podia se deixar de ser, no artigo 2º da lei, ok? Eu falei já para vocês e quero repetir para relembrar que os 9 incisos, que são a listinha, né, dos legitimados ativos para a DIN, o Supremo, ao longo do tempo, fez uma distinção que acabou sendo depois consolidada na lei entre legitimados considerados universais e legitimados especiais ou não universais. Quer dizer, qual é a distinção entre eles? Os legitimados universais podem ajuizar a DIN contra qualquer tipo de lei ou ato normativo, independente de nada, de qualquer tipo de demonstração de interesse. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu interesse? Não, isso não é necessário demonstrar nem mesmo discutir, tá? Então, os legitimados universais podem ajuizar ação direta de inconstitucionalidade contra leis ou atos normativos federais ou de qualquer estado do Distrito Federal, uma vez que envolvam matéria estadual. Os legitimados chamados especiais ou não universais, eles precisam demonstrar uma coisa que o Supremo passou a chamar e se consolidou como a pertinência temática. Então, esses legitimados, eles precisam explicar qual é o seu interesse a rigor, né? Por quê? Quer dizer, por que eles querem que o Supremo examine a inconstitucionalidade daquele lei ou ato normativo? Quer dizer, qual é a relação que eles têm com aquilo, basicamente? Quer dizer, eles precisam demonstrar, e esse conceito, ele se aproxima muito de um conceito de processo civil subjetivo, normal, que é o interesse de agir. Quer dizer, basicamente é isso. Para que você quer essa declaração? Quer dizer, qual é o seu interesse? Em que você é atingido, afetado por isso? E a exigência de pertinência temática, de certo modo, quer dizer, serve, né, como um controle, um filtro que o Supremo usa para restringir um pouco a atuação desses legitimados. De certo modo, é mais um exemplo dessa aproximação, né, entre controle concentrado e abstrato e difuso incidental, porque essa seria uma exigência mais típica do controle difuso incidental, que envolve interesse, quer dizer, interesses subjetivos, né? E também, assim, relativiza um pouco aquilo que a gente falou, eu já mencionei isso, que é o caráter completamente objetivo do controle de concentrado e abstrato no Brasil. Quer dizer, ele é objetivo, no sentido de que se está aferindo, né, a compatibilidade entre normas, não se está discutindo propriamente pretensões subjetivas, porém, não se ignora, e outros exemplos virão, que as pretensões subjetivas são relevantes, as posições subjetivas são relevantes em muitos aspectos, e agora, logo de cara, para fins de definir a legitimação ativa. Bom, quem são os legitimados não universais ou especiais? Primeiro, a mesa da Assembleia Legislativa ou mesa da Câmara Legislativa do DF, inciso 4º do 103, e governador do estado ou governador do Distrito Federal, tá? Ou seja, os representantes, digamos assim, as pessoas, né, e entidades que falam pelos estados, eles têm legitimação ativa, porém eles não são universais, eles precisam demonstrar pertinência temática. Então, quando o governador ajuiza uma DIN perante o Supremo, quando a mesa da Assembleia Legislativa ajuiza uma DIN, ela precisa explicar qual é o interesse do Estado naquilo. Quer dizer, por que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo, tem interesse em impugnar essa lei federal. Quando a lei é do próprio Estado, é quase que evidente o interesse, mas
Quando a lei é federal ou quando a lei é de um outro estado, é preciso demonstrar qual é o interesse do estado naquilo, né? Então, eventualmente, um estado pode ter interesse em discutir a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo de um outro estado que o afete de alguma forma, tributação, guerra fiscal, por exemplo, dizer, algum tipo de barreira em relação aos seus produtos, os produtos originários daquele estado, para ingressar no outro. Dizer, então, existem questões que podem justificar perfeitamente o interesse de um estado em ajuizar uma DIN em face da lei de um outro estado. E em relação à legislação federal, também é preciso demonstrar. Então, o governador do estado e a Assembleia são legitimados não universais. A mesma coisa em relação à confederação sindical e à entidade de classe de âmbito nacional, referidas aí no inciso 9 do artigo 103, né, da Constituição, que a Lei 9868 reproduz também. Os outros legitimados ativos, ou seja, o presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, Procurador-Geral da República e Conselho Federal do AB e os partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, eles são considerados legitimados universais, ou seja, eles não precisam demonstrar nada, eles ajuizam a DIN e pronto. O governador, Assembleia Legislativa, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional tem que ter uma preliminar na petição inicial da pertinência temática, e eles têm que demonstrar a pertinência temática em cada caso. Lembrando, eu também já falei que confederação sindical é um conceito técnico, legal, definido pela legislação trabalhista, e o Supremo exige que, para fins de legitimação ativa de ADIM, seja uma confederação sindical mesmo. E em relação às entidades de classe de âmbito nacional, eu também tinha mencionado para vocês que o Supremo, tradicionalmente, embora acho que há algum movimento de mudança ou de flexibilização, mas tradicionalmente o Supremo entende que classe, quer dizer, a expressão é entidade de classe de âmbito nacional. Classe é uma classe econômica, ou seja, ou de empregadores, ou de empresas, enfim, uma atividade econômica, ou eventualmente, de empregados, os setores, né, econômicos. Então, o Supremo atribuiu um sentido econômico à ideia de classe. Essa opção da jurisprudência do Supremo tem sido criticada porque, de certo modo, exclui, né, em tese pelo menos, exclui a participação ou a possibilidade de participação de entidades de classe de âmbito nacional que não tenham foco numa questão econômica, que possam ter outros focos, como direitos humanos, etc. É verdade, assim, que talvez seja difícil identificar algum tipo de questão que não chegou ao Supremo pelo fato de não haver, pelo fato de a jurisprudência do Supremo não ser mais flexível em relação ao que são entidades de classe de âmbito nacional. Porque a gente tem os partidos que têm legitimação universal, a própria confederação, a própria OAB, o APGR, mas, quer dizer, acho que essa é a nossa prática, mas é possível no futuro e num outro contexto, que de fato determinadas questões não sejam levadas ao Supremo, porque não tem esse viés econômico e outras entidades de classe de âmbito nacional que não têm esse perfil não terão legitimidade ativa reconhecida. Mas, repito, esse é o entendimento tradicional do Supremo, que continua sendo adotado, mas o Supremo, pelo menos alguns ministros, têm flexibilizado um pouco. Não sabemos se ele vai efetivamente mudar. Estas questões, quer dizer, elas têm um componente teórico, mas elas também têm um componente prático, que é a questão do filtro, quer dizer, do Supremo achar que é uma boa ideia limitar o acesso usando esse tipo de mecanismo, né, considerando o volume de trabalho, que é totalmente compreensível e tal. Então, existe essa dimensão de pragmática que o Supremo considera também nessa interpretação. Lembrando, então, isso é entidade de classe, a expressão classe. Âmbito nacional, o Supremo, como regra, exceções acontecem razoavelmente, mas como regra o Supremo adota o critério da legislação de partidos políticos, exigindo que, para ser considerada de âmbito nacional, uma entidade de classe, lembrando, classe nesse sentido econômico, mas para ser considerada de âmbito nacional, a entidade de classe tem que ter representação em pelo menos 9 estados.
né? Então, esse é o entendimento tradicional do Supremo, que é excepcionado aqui e ali. Então, eu até dei um exemplo para vocês. Quer dizer, uma atividade, era uma entidade de classe de produtores de sal. Só que não tem produção de sal em 9 estados brasileiros. Então, ela é a entidade de classe de âmbito nacional, ou seja, todos os estados onde há produção de sal estão representados na entidade, só que não tem produção de sal em 9 estados, são menos, são 7, sei lá. O Supremo admitiu. Então, o Supremo não é também absolutamente rígido em relação a essa exigência. Então, o artigo 103 e a Lei 9868 reproduz, vai descrever, quer dizer, então a primeira questão, né? Que tipo de... O que pode ser objeto de controle na ADIM? Lei ou ato normativo federal ou estadual com as observações que a gente disse. Quem é que pode ajuizar uma ADIM perante o Supremo? Esses legitimados, do artigo 103, com essa observação da exigência de pertinência temática em relação à confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, governadores e assembleias legislativas. Muito bem. Qual é o parâmetro de controle que é utilizado na ação direta de inconstitucionalidade? A Constituição como um todo, qualquer dispositivo da Constituição, tá? E na ação direta de inconstitucionalidade, você vai poder discutir inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material, então só lembrando, né, os conceitos que a gente já viu. Violação ao processo legislativo, inconstitucionalidade formal, violação às normas de competência, em relação aos entes da federação, portanto, e inclusive isso é extremamente comum, quer dizer, leis e atos normativos impugnados porque violam a competência, quer dizer, lei estadual que viola a competência da União, lei federal, eventualmente, que viola a competência dos estados, e também, eventualmente, a possibilidade de controle, por exemplo, de um ato normativo primário que viola a legalidade, quer dizer, ele não poderia ser editado. Então, também é uma modalidade de inconstitucionalidade formal. Então, todas as modalidades de constitucionalidade formal, quer dizer, tanto processo legislativo, quanto distribuição de competências federativos, quanto distribuição de competências entre executivo e legislativo, podem ser discutidas no âmbito da DIN. Até uma questão que está posta perante o Supremo, que é a possibilidade, por meio de decreto, de reduzir, né, impostos e tal. Essa é uma questão a rigor de inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material, quer dizer, qualquer alegação de violação de qualquer norma da Constituição. Isso é importante porque quando a gente chegar na DPF, o parâmetro de controle não é a Constituição como um todo, tá? É só um conjunto mais restrito de previsões que são os chamados preceitos fundamentais. Então, por isso que eu estou destacando isso. No caso da ADIM, o parâmetro é tanto o princípio da igualdade quanto a norma do Colégio Pedro II, tá? Que todas são normas constitucionais, independente do conteúdo, foram introduzidas na Constituição originariamente ou posteriormente. Lembrando que cabe a DIN, né, contra emendas constitucionais, né, eventualmente. Porém, neste caso, no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma emenda constitucional, aí o parâmetro de controle será apenas o conjunto das cláusulas pétreas, não por causa da limitação da ADIM, que não tem essa limitação, mas por limitação do próprio objeto que está sendo controlado, que são emendas à Constituição. Então, emendas à Constituição existem para alterar a Constituição, de modo que, obviamente, o parâmetro não pode ser a Constituição antes da edição da emenda, né? Porque é para isso que ele existe, para alterar a Constituição. Mas ainda assim é possível o controle, porque a Constituição Brasileira de 88, como vocês sabem, adota cláusulas pétreas que não podem ser alteradas mesmo por emenda. Então, em relação às emendas, a gente tem a possibilidade de controle da emenda em face das cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, e também o que é considerado uma cláusula pétrea implícita no Brasil, como vocês sabem, o processo de elaboração das emendas à Constituição. Quer dizer, não apenas
os conteúdos materiais que limitam, mas também o processo previsto no artigo 60 é considerado, como a gente já estudou, uma cláusula petra implícita. Então, a rigor, uma ADIM contra uma emenda à Constituição pode arguir a violação do processo legislativo previsto constitucionalmente para aprovação de emendas. Então, a gente vai poder ter inconstitucionalidades formais, inconstitucionalidades materiais. A gente, dentro de inconstitucionalidade material, processos de inconstitucionalização progressiva, por exemplo, ao longo do tempo, enfim, discussão de interpretação conforme a Constituição, quer dizer, a necessidade de atribuir uma determinada interpretação ou de excluir determinadas interpretações, tudo isso está no campo da inconstitucionalidade material, a rigor, e poderá ser objeto de ADIM, né? Há uma distinção que a gente vai voltar quando falarmos de ADIM por omissão, é a questão da omissão legislativa, né? E como vocês vão lembrar, quando a gente estudou as categorias gerais de inconstitucionalidade por omissão, a gente viu, né, que há a omissão geral, total, quer dizer, não há, né, há uma inconstitucionalidade por omissão ampla, e aí a gente vai ter ou a ADIM por omissão ou o mandado de injunção, dependendo do tipo de omissão, que poderá ensejar uma coisa ou a outra. Mas a gente tem aquela figura da inconstitucionalidade por omissão parcial, que pode ser vista sob a perspectiva de uma omissão parcial ou pode ser vista frequentemente sobre a perspectiva de uma inconstitucionalidade por ação. Então, os dois exemplos que a gente que acho que ilustram esse fenômeno, quer dizer, quando o Supremo discutiu a inconstitucionalidade da lei do salário mínimo, quer dizer, havia uma lei que previa o valor do salário mínimo, e como há todo ano, né? E a discussão era, bom, este valor que a lei previu não é suficiente para realizar todos os gastos que a Constituição diz, lá no artigo 7º, inciso 4º, que o salário mínimo deve cobrir, né? Então, o valor do salário mínimo não é suficiente para, enfim, pagar por tudo aquilo que a Constituição diz que o salário mínimo deveria custear. Ora, isso é, sob uma determinada perspectiva, ADIM por omissão, na medida em que a legislação agiu ou se omitiu em realizar adequadamente, por isso é uma omissão parcial, aquilo que a Constituição prevê. Por outro lado, você também pode descrever esse fenômeno como uma violação daquele dispositivo, né? A lei violou aquele dispositivo. Então, a omissão parcial, ela pode, de certo modo, ser observada por um lado ou por outro, né? A outra modalidade de omissão de inconstitucionalidade por omissão parcial, que é aquela que, na verdade, é uma modalidade de violação da isonomia, tem essa mesma característica, quer dizer, então, as omissões parciais em geral e também as omissões parciais que caracterizam violação da isonomia. Então, a Constituição, por exemplo, exige ou prevê, né, o direito à licença paternidade, que deve ser regulamentada por lei. Imaginem que vem a lei e distingue, né? Então, pais entre, sei lá, 20 e 40 anos vão ter 10 dias de licença paternidade. Pais de 41 para cima vão ter 15 dias de licença paternidade. A não ser que haja uma razão que eu não consigo imaginar que justifique esse tratamento diferenciado, há aqui ou então que ele, então melhorando sim o exemplo para dar uma omissão mais clara, a lei preveja licença paternidade só para pais entre 20 e 40 anos, não preveja acima de 40 anos. Por que esse grupo está fora? Esta modalidade de inconstitucionalidade por omissão por violação à isonomia, quer dizer, um grupo que tinha que ter o mesmo tratamento constitucionalmente, porque o elemento de definição é a paternidade, não é a idade, ele está excluído, portanto, ele não foi beneficiário da norma quando a Constituição exige que ele seja, que o eventual tratamento legislativo seja uniforme para todo mundo que está dentro daquele grupo. Ora, aqui há uma omissão parcial
mas também há uma inconstitucionalidade por violação da norma que exige um tratamento uniforme para todo mundo naquela categoria. Então, eu quero só observar para vocês que em alguns momentos haverá uma certa aproximação entre a ADIM normal, a ADIM por ação, e a ADIM por omissão. Tá? Nessas hipóteses de omissão parcial. Quando a gente tem uma omissão total, não tem complexidade, é uma ADIM por omissão propriamente dita. Mas nas ADIMs, quando as inconstitucionalidades envolvem omissões parciais, quer dizer, é possível, de certo modo, encarar o fenômeno sob uma perspectiva ou outra. Né? Como a gente viu, o fenômeno da inconstitucionalidade, no caso, assim, só para fechar, né, em relação ao salário mínimo, quer dizer, o Supremo declarou a inconstitucionalidade, porém sem nulidade, dizendo, olha, de fato não é suficiente, mas eu não tenho, a rigor que o Supremo disse foi isso, eu não tenho meios, quer dizer, de resolver esse problema. Declarar a inconstitucionalidade com efeitos de nulidade, que seria o normal para declarações de inconstitucionalidade geral, vai produzir que efeito? Vai produzir a aplicação da lei do ano anterior, né? Sobre o salário mínimo, que é um valor menor ainda. E eu, judiciário, não tenho como eu fixar esse valor. De modo que eu reconheço que, de fato, o valor não é suficiente, porém, eu, judiciário, não tenho meios de resolver isso. Basicamente, foi essa a decisão do Supremo. E em relação aos problemas de inconstitucionalidade parcial por violação à isonomia, é uma situação complexa também, porque as soluções são tirar de todo mundo ou estender. Quando o Supremo estende, ele acaba atuando como legislador positivo. Perdão, e como em geral essas disputas envolvem benefícios que alguém foi excluído inconstitucionalmente, isso acaba tendo um custo relevante. O Supremo tem entendido que não lhe cabe fazer isso, e inclusive tem reiterado o entendimento em matéria de servidores que não lhe cabe aumentar a remuneração de servidores por alegação de violação à isonomia. Mas também tirar de quem recebeu é uma posição que, enfim, vai ficar quase que pior do que antes. Então, é muito comum que nas ações de inconstitucionalidade que discutem omissões parciais por violação à isonomia, se declare apenas a inconstitucionalidade sem nulidade, né? A gente vai falar sobre isso em ADIM por omissão mais adiante. O meu objetivo aqui era só vocês terem a percepção de até onde pode ir uma ADIM normal e o contato que pode haver nessa fronteira das omissões parciais. Isso em relação, então, ao parâmetro que vai ser observado nas ADIMs, o parâmetro de controle. Vamos entrar agora, então, vou terminar esse vídeo agora para não ficar muito grande, e aí no próximo a gente vai falar do processo e das decisões, ok?